Olá e bem-vindos ao Varginha Investigação. O caso de 96 deu origem a um monte de teorias, mas uma das mais intrigantes, com certeza, é a da origem extradimensional. E se aquela criatura não veio de outro planeta, mas sim de uma realidade paralela à nossa? Bom, nesta análise a gente vai colocar essa ideia à prova usando as leis da física como nosso juiz. Só para deixar claro desde o começo, todas as referências que usamos nesta análise estão na descrição ou no comentário fixo. Nosso compromisso aqui é com os fatos. Será que é fisicamente possível um ser biológico viajar de outra dimensão e simplesmente aparecer aqui na nossa? A primeira parte da nossa investigação é focar em entender o que de fato quer dizer essa ideia de ser extradimensional. Pois é, a ideia aqui é bem diferente de uma viagem no espaço, sabe? Não estamos falando de atravessar anos-luz. A proposta é uma travessia entre realidades. Universos que, em tese, coexistem com o nosso, mas num plano geométrico totalmente diferente, o chamado hiperespaço. Agora a gente chega no primeiro grande obstáculo físico. Para um ser vir de outra dimensão, ele precisaria de uma ponte, né? Um portal. O que a física tem a dizer sobre a possibilidade de se construir algo assim? Olha só, essa tabela basicamente desmonta a ideia. Para ter um portal, a gente precisaria de um buraco de minhoca, que é puramente teórico. Para manter esse portal aberto, seria necessária uma tal de matéria exótica, algo que nunca foi visto e que, na verdade, viola o que a gente conhece da física. E mesmo que existisse, o portal colapsaria na hora e as forças gravitacionais lá dentro iriam simplesmente pulverizar qualquer coisa que tentasse passar. Essa imagem aqui ilustra bem o conceito, né? É uma construção matemática linda, uma solução super elegante que sai das equações de Einstein. Mas, na prática, construir e estabilizar uma ponte dessas exigiria uma energia absurda, tipo a de uma estrela inteira, e uma tecnologia que hoje soa como pura fantasia. Mas vamos lá. Vamos supor por um instante que o portal fosse possível. O universo do outro lado. Seria um lugar habitável? A física mostra que um lugar com mais de 3 dimensões espaciais seria, na verdade, um ambiente totalmente hostil. E aqui está o ponto crucial. No nosso universo com 3 dimensões, a gravidade funciona com a lei do inverso do quadrado. É isso que permite que planetas tenham órbitas estáveis. Mas a lei de Gauss nos diz que num universo com 4 dimensões, a gravidade ficaria muito mais fraca com a distância. O resultado? Caos. Caos absoluto. As consequências seriam catastróficas. Não existiria sistema solar estável. Ou os planetas seriam jogados para o espaço, ou eles simplesmente cairiam direto nas suas estrelas. E o problema vai mais fundo ainda. A própria matéria, como a gente conhece, não poderia existir. E quem confirma isso é a mecânica quântica. Se a gente resolve a famosa equação de Schrödinger para um universo com 4 ou mais dimensões, o resultado é que os elétrons não conseguem manter órbitas estáveis ao redor do núcleo. Eles simplesmente colapsariam. E sem átomo estável, não tem química, não tem molécula, não tem vida. Essa imagem aqui captura bem a essência dessa instabilidade. Todo aquele equilíbrio delicado que permite a existência de tudo, de uma pedra a um ser humano, é uma característica única de um universo de 3 dimensões. Qualquer outra configuração leva ao colapso. E isso nos leva à barreira final, e talvez a mais brutal de todas. Mesmo que um ser de alguma forma existisse nesse universo instável e conseguisse abrir um portal, o que a transição entre dimensões faria com o corpo biológico dele? A pergunta é bem direta, e a resposta da física é igualmente direta e devastadora. A transição não seria uma jornada, seria uma aniquilação instantânea. O primeiro processo fatal seria a tal da espaguetificação. Parece nome de desenho, mas é terrível. Ao passar pela garganta do buraco de minhoca, a diferença na força da gravidade entre a cabeça e os pés seria tão gigantesca que o ser seria esticado e rasgado até virar um fio de partículas subatômicas. E se por um milagre o ser sobrevivesse a isso, o colapso anatômico viria em seguida. Essa citação da pesquisa é bem gráfica. Ao passar de um espaço de 4 dimensões para o nosso de 3, a estrutura interna do ser perderia o suporte que tinha na 4ª dimensão. É como tentar amassar uma caixa 3D até ela virar uma folha de papel. Tudo que estava dentro simplesmente escorreria. Então, o ponto final é este. Não existe um cenário onde um organismo biológico complexo conseguiria sobreviver a essa transição. A mudança nas leis da física resultaria em desintegração em todos os níveis: atômico, gravitacional e anatômico. E assim a gente chega à conclusão da nossa análise.
Depois de examinar a física dos portais, dos universos de outras dimensões e da biologia da transição, o veredito fica bem claro. Com base em tudo que a física e a biologia nos dizem hoje, a gente pode afirmar com um grau bem alto de certeza: a criatura de Varginha, seja lá o que for, não veio de outra dimensão. A hipótese, por mais legal que seja, não sobrevive a uma análise científica séria. E antes da gente seguir para a próxima hipótese, um recado rápido. É importante que todos se inscrevam, ativem o sininho, deixem um comentário, mesmo que seja um emoji, e compartilhem, para chegarmos mais perto da verdade. Será que o que as testemunhas viram era uma entidade de outro plano? Um espírito que conseguiu se manifestar aqui? Olha só que contraste interessante. De um lado, a gente tem a imagem de algo etéreo, uma energia, né? Do outro, a descrição que temos, uma criatura física agachada que parecia estar sofrendo. A diferença é gritante. Como é que uma coisa se transforma na outra? É exatamente aí que a nossa análise começa para valer. Ok, vamos começar a entrar na física da coisa. O primeiro grande e talvez o maior obstáculo para qualquer teoria não biológica é a tal da materialização. Como é que algo que não tem massa, de repente, vira um corpo físico? A resposta, claro, está na energia. E o problema, como a gente vai ver, é a quantidade absurda de energia necessária. Para a gente poder conversar na mesma página, vamos definir um termo: tangibilização. Basicamente, é a ideia de algo não físico se tornar palpável, visível. Parece coisa de ficção científica, né? Mas a física tem regras bem claras sobre isso, e essa citação resume perfeitamente o problema. Não é um passe de mágica. A gente está falando de dobrar ou quebrar as regras mais básicas do universo. E para fazer isso, a conta de energia que o universo te cobra é impagável. Todo mundo já viu essa equação. E igual a mc². Mas o que ela realmente quer dizer nesse nosso contexto? Bom, para uma entidade sem massa, um espírito, se tornar física, ela precisa, obviamente, ganhar massa. E essa equação é a receita de bolo para isso. Para criar um corpo de, digamos, 70 quilos, uma estimativa bem razoável, a partir de energia pura, o custo seria esse aí, 6,3 quintilhões de joules. É um número tão grande que o nosso cérebro nem consegue processar direito o que ele significa. Para tentar entender a escala disso, vamos traduzir. Essa conversão de energia em massa liberaria o equivalente a 100 mil bombas de Hiroshima. Imagina só, 100 mil bombas atômicas explodindo de uma vez só no mesmo lugar. É uma energia de fim de mundo, literalmente. E aí é que a conta não fecha. A cena do avistamento era um terreno baldio tranquilo, debaixo do sol. Não teve relato de explosão, de onda de choque, de um clarão cegante. A manifestação foi silenciosa, o que, pela física, torna essa ideia de criação de matéria a partir de energia pura, ali naquele local, praticamente impossível. Ok, a física já impôs uma barreira e tanto. Mas vamos em frente. Vamos para a nossa segunda prova de fogo, a termodinâmica. Será que o ambiente de Varginha, naquele dia, era minimamente compatível com alguma forma exótica de matéria que pudesse explicar um ser meio físico? Existe uma hipótese especulativa lá da física quântica que sugere que uma entidade dessas poderia existir como um condensado de Bose-Einstein. Tenta imaginar isso como uma nuvem de átomos agindo como se fosse uma única onda de energia. Algo que, na teoria, poderia parecer meio etéreo, fantasmagórico. Só que tem um pequeno problema. Para esse estado da matéria poder existir, a temperatura tem que ser extremamente baixa, perto do zero absoluto, menos 273 graus Celsius. Compara isso com a cena em Varginha. Uma tarde quente, de sol, com mais de 30 graus. O calor intenso teria simplesmente aniquilado na hora qualquer estado quântico delicado como esse. É como tentar manter um cubo de gelo intacto dentro de um forno ligado. Bom, essa análise da matéria superfria nos leva a uma pergunta bem lógica, né? Se o frio extremo não funciona, que tal o outro extremo? E se a criatura fosse feita de matéria superquente, tipo plasma? Isso nos leva para uma hipótese que parece saída da ficção científica: um ser de plasma. A ideia é muito legal, mas quando a gente tenta encaixar ela na realidade de Varginha, ela encontra os seus próprios problemas, que também parecem intransponíveis. Mas antes, o que é plasma? Pensa assim, é o quarto estado da matéria. É a matéria das estrelas, como o nosso Sol, é o que forma os raios numa tempestade. A gente até tem plasma lá em cima, na ionosfera, a uns 60 quilômetros de altitude. Basicamente é um gás super quente e carregado de eletricidade.
E aqui estão os problemas. Primeiro, plasma é instável na nossa atmosfera. Para manter uma forma, ele precisaria de um campo magnético de confinamento com uma força que a gente nem consegue imaginar. Seria uma tecnologia que distorceria a luz, apagaria todos os eletrônicos por perto, seria impossível não notar. E claro, não havia nada remotamente parecido com isso num terreno baldio. Um ser de plasma ia deixar rastros óbvios, muito calor, um cheiro forte de ozônio, que nem depois de um raio, estática no ar, interferência em rádio, nada. Nenhuma dessas assinaturas físicas foi relatada. O silêncio, a ausência de evidências nesse caso, é a evidência mais forte que a gente tem. Tudo bem, deixamos a física teórica um pouco de lado agora e vamos analisar o que as próprias testemunhas disseram ter visto. O que os olhos delas captaram. E as descrições foram muito específicas. Elas falaram de detalhes como veias saltadas, uma pele com aspecto oleoso. Vamos pensar bem. Isso não é descrição de fantasma nem de holograma. São sinais de um organismo biológico. Talvez um que estivesse sob um estresse fisiológico absurdo. E tem o comportamento também. A criatura parecia assustada, acuada. Isso nos leva a uma pergunta de pura lógica. O medo é uma resposta evolutiva? Um mecanismo de sobrevivência ligado a um corpo que pode se ferir? Por que uma entidade espiritual que supostamente transcende a matéria sentiria medo? Quando a gente junta as peças desse quebra-cabeça, a imagem que se forma é muito clara. Veias, pele, uma estrutura com braços e pernas e um comportamento de medo e dor, todos esses elementos apontam de forma esmagadora para um ser biológico e não para uma manifestação espiritual. Certo, passamos pela física, pela termodinâmica e pela biologia. Chegou a hora de consolidar tudo isso e chegar a um veredito final, um veredito baseado na lógica. Essa tabela aqui é basicamente um checkmate na hipótese. Para cada fato observado no caso, a explicação espiritual ou esbarra de novo no problema gigantesco da energia, ou levanta perguntas: por que um espírito escolheria a forma de um ser doente e sofrendo? Como ele apareceu do nada, sem gerar uma catástrofe energética? A hipótese não só não responde, como cria mais perguntas. E aqui a gente aplica um princípio fundamental do pensamento lógico, a navalha de Occam. Basicamente, ela diz que, entre várias explicações, a mais simples, a que precisa de menos suposições mirabolantes, geralmente é a correta. A hipótese do espírito exige que a gente acredite em um monte de coisas, ela multiplica os mistérios em vez de resolver. E assim, chegamos à nossa conclusão. Com base em toda essa análise, a hipótese de que o ser de Varginha era um espírito que se tornou tangível é, do ponto de vista científico, insustentável. Ela é refutada em todas as frentes de investigação que a gente explorou. Então, no fim das contas, ao desconstruir todas as outras alternativas, a física e a lógica nos trazem de volta para o ponto de partida, a hipótese biológica. Isso não resolve o mistério, claro, mas ajuda a focar. A pergunta deixa de ser um "o que era aquilo" genérico para se tornar algo muito mais específico e, quem sabe, ainda mais intrigante. Que tipo de organismo vivo era aquele e o que ele estava fazendo em Varginha naquele estado? A continuação depende muito do apoio de vocês, com inscrições, curtidas e comentários, para que o próximo vídeo saia do forno. Muito obrigado